Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Esse é o desejo do meu coração. Eu sou o Bispo Maurício e nos próximos minutos nós vamos falar das coisas do céu. Esse é o desejo do Senhor para a tua vida nesta semana. O texto que eu quero usar nesta gota de fé está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, versículo 47 em diante, que diz assim: Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E Jesus continua dizendo: Este que pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. E o texto ainda diz no versículo 49: Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sem alicerces. Não cavou, não teve profundidade. E ainda diz: E arrojando-se o rio contra ela, desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Algumas coisas importantes esse texto nos mostra. Primeiro, Jesus está fazendo uma comparação com aqueles que ouvem a palavra e que, por ouvir a palavra, tomam uma atitude. Existem pessoas que ouvem a palavra e logo tomam uma atitude para que aquela palavra de Deus na sua vida seja aquilo que vai ditar os seus próximos passos. Ao passo que também outras pessoas ouvem a mesma palavra, mas aquela palavra não surte no seu coração uma atitude. Ela até se emociona, ela até vibra com a palavra, porém, no outro dia, ela não consegue praticar aquela palavra. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Esse texto aqui é um alerta de Jesus, porque ele fala sobre algumas certezas. Que certezas são essas? Primeiro, haverá uma enchente, haverá uma tribulação, haverá problemas. Jesus já tinha nos alertado acerca dos problemas da vida. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, mais do que um alerta, isso soa até como uma promessa, uma real declaração de Jesus, falando ao nosso coração que haveriam problemas. Porém, aquilo que determina o nosso resultado não é o começo das coisas, porque a gente percebe aqui que ambos eles ouviram a palavra, porém a atitude de cada um divergiu. A atitude de uma é diferente da outra. E a palavra nos mostra exatamente que no processo eles erraram. Então, ou no processo um errou e um acertou. Então o que determina o resultado da nossa vida não é o início das coisas, mas é como que nós encaramos a caminhada, como que nós encaramos o processo, como que nós fazemos daquilo que ouvimos do céu na nossa vida. Então hoje, que esta palavra venha ao teu coração para você perceber como que tem sido o teu processo. Será que você tem vivido uma vida cristã digna dos milagres de Deus? Será que você tem, através daquilo que você tem ouvido do céu, da palavra, dos cultos, feito da palavra uma prática poderosa? E veja, o texto nos mostra aqui sobre esforço, porque a palavra diz que no versículo 48, que aquele que ouve e pratica, ele é semelhante àquele que cavou. Ou seja, ele teve trabalho, teve que cavar aquela areia, teve que cavar profundamente a vala. A Bíblia diz que ele abriu uma vala profunda e depois que ele abriu a vala, ele lançou os seus alicerces. É assim a vida cristã. Nós temos muito trabalho na busca do Senhor, na leitura da palavra, na vida de santidade, na vida digna diante de Deus.
E é isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Eu quero citar aqui um texto que está em Hebreus, no capítulo de número 6, no versículo 11 e 12, que diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência e para a plena certeza da esperança. Olha só o verso 12: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam a promessa. O que o escritor de Hebreus diz? Que nós não podemos nos tornar indolentes. O que é indolente? Indolente é aquele que é relaxado. Indolente é aquele que é negligente. É aquele que faz as coisas de qualquer jeito. Aquele que tem uma vida que não luta para que o processo da vida chegue a um resultado verdadeiramente bom. Então, muito pelo contrário, ele diz: desejamos que continuem diligentes. Aquele que ora, aquele que cuida, aquele que se preocupa, aquele que faz do processo da vida um processo que traga um resultado verdadeiramente abençoado. O desejo do meu coração é que você pegue essa palavra, que você tome posse dessa verdade espiritual e faça do processo da tua vida, do teu dia, que esta semana, não é, que está começando, seja uma semana bendita, abençoada, e que no processo você não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas fique na presença de Deus, porque é na presença de Deus que você vai obter as tuas vitórias. Tá bom? Que Deus te abençoe com esta gota de fé, que te inspire, que te levante, que te dê força para você trabalhar durante essa semana inteira, e que você saiba, o Senhor é por você e Ele deseja exatamente te abençoar. Tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Tchau!